Não é só para não atrapalhar. Vamos lá, então. Vamos conversar aí. Tá, vou começar a última parte do nosso conteúdo hoje. Vamos fazer algumas aulas aí, conversando sobre isso, que são os filtros ativos, tá? São filtros que utilizam um amplificador operacional. Então, eu acho que vocês já têm uma noção sobre filtros, que eu não lembro em qual circuitos que vê, se é no 1 ou no 2, circuitos elétricos, mas vê um pouco de filtros lá, e a gente vai expandir isso aí na aplicação para filtros ativos, que é utilizando amplificador operacional, por isso que leva o nome ativo, né? Lembra lá que o op-op é um elemento ativo, que tem que alimentar, e ele é capaz de fornecer energia na saída, ele injeta, ele não, né? Ele drena da fonte de alimentação energia e injeta no teu circuito, então é um filtro ativo, tá bom? Então a gente vai começar hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as generalidades de filtros e filtros ativos, vamos ver o de primeira ordem, e daí nas próximas aulas a gente vai explorar um pouco mais os de ordem superior e os tipos de resposta. Tá? Então vamos lá. Primeira ideia, tá? Quando a gente fala de filtro, claro que é a questão de filtragem, né? E a aplicação mais óbvia, eu acho que sempre vai vir na nossa cabeça quando a gente conversa em filtro, a função dele é eliminar ruído, né? Quando a gente fala de filtro, eu vou botar um filtro para tirar ruído, para tirar uma ondulação em alta frequência, uma ruideira, como está exemplificado aqui para vocês, né? E essa é a aplicação, claro, é a aplicação que a gente mais tem, mais palpável, digamos assim, a primeira coisa que a gente se lembra. Então, por exemplo, eu tenho esse sinal aqui, que é uma medida, e daí é dentro desse cenário que a gente vem conversando, né, que todos os sinais que a gente trabalha são uma medida, ou são uma resposta de um sensor, ou é um sinal que informa alguma coisa para nós, que essa amplitude está representando algo para nós. Então, quando a gente fala de medidas, geralmente a gente vai ter um percentual de ruído em cima desse sinal. E provavelmente em instrumentação isso aqui vai ser bem mais abordado, né? Mas a ideia que a gente pensa sempre num filtro é eliminar o ruído do nosso sinal, aquilo que não é informação. A gente conversou um pouco sobre isso quando a gente viu os circuitinhos que convertiam tensão em corrente e corrente em tensão, que é a necessidade de tu saber o que que é ruído e saber eliminar o ruído da tua informação. Né, que o ruído pode ser ruído eletromagnético, por ter algum equipamento com grande radiação eletromagnética ali perto, ou pode ser ruído de condução da tua própria meio de transmissão da informação. Né? Então, tu tem várias origens de ruído e a gente está interessado em eliminar esses sinais que não são a informação propriamente dita. Então, a primeira coisa quando a gente fala de filtro é justamente isso, né? Eliminar uma parcela de ruído em cima de um sinal. Só que essa aplicação aqui em específico, né, que é eliminar o ruído, de longe é a única aplicação de um filtro. Os filtros eles têm uma gama de aplicações muito maior do que eliminar ruído. Né? Eliminar ruído é uma das aplicações que a gente geralmente tem para circuitinhos. Mas, por exemplo, essa outra imagem aqui, ó, isso aí é um equalizador de áudio. Tá? Quem já mexeu num rádio, ou ajustou os médios, graves e agudos do som, né? Não sei se vocês já trabalharam com isso, já viu isso? Já viu que num rádio a gente tem ajuste de grave, médio e agudo, que pode dar ganho específico para essas faixas? E isso Não. são... Não viu? Nunca mexeu nisso? Nunca viu Hum, os videozinhos do YouTube que diz assim, com a batida mais forte ou com o grave mais acentuado, uma coisa assim? Que eu é já aqueles vi, cabos mas eu nunca fui de. Não foi, nunca fui muito curiosa com isso, na real. que no caso específico do áudio, né, quando a gente fala de médio, grave e agudo, os graves são as batidas, os sons aqueles que tu sente no corpo, né, os tum, tum, e os agudos são os mais estridentes. E a diferença principal entre eles é a frequência do sinal. Então, os graves são baixas frequências e os agudos são altas frequências, né, graves, baixas e agudos altas. E tu consegue, por exemplo, em sistemas de áudio, tu consegue regular o ganho para frequências específicas. Ah, eu quero deixar mais grave. Aí aumenta, quando o grave bate, exatamente. Daí tu regula
O grave, tu pode aumentar só a batida, ou tu quer dar um ganho só nas frequências da voz. Então, tu muda o ganho só nas frequências da voz. Tu consegue ajustar isso separadamente. E como que tu regula o ganho para cada uma dessas frequências, né? Como tu tem um sinal com diferentes frequências, a onda sonora tem várias frequências, tem desde o agudo até o grave, tudo junto, misturado. Como é que tu dá ganho para uma específica? Tu tem que filtrar esse sinal, né? Tu seleciona apenas uma dessas faixas de frequência e dá ganho específico para essa frequência. E como tu faz isso? Um jeito de fazer é através de filtros, que é através de utilizando filtros, que é esse exemplo aqui, por exemplo, né? Um exemplo bem simples, onde tu tem filtros específicos para cada uma das faixas de frequência. Então, tu tem um filtro destinado às frequências altas, um filtro destinado às frequências médias e um filtro destinado às baixas, onde tu consegue ajustar o ganho para cada uma dessas frequências independentemente, né? Então, filtros também são muito usados nesse sentido, de tu dar ganho específico para frequências específicas. Basicamente é nesse sentido, né? Se tu pegar, é a mesma ideia que tu pensa na relação sinal-ruído que a gente falou antes. Quando tu tem um sinal, tu tem a informação mais o ruído. Então, tu tem frequências diferentes no mesmo sinal. E tu quer eliminar o ruído, então tu quer dar ganho nulo para o ruído. Tu quer atenuar o ruído. Então, tu tá dando ganho diferente para frequências diferentes, né? Então, é a mesma coisa. Só que lá tu tá interessado em eliminar um sinal, quando tu quer tirar ruído. Aqui, tu quer dar ganho específico para frequências específicas ou para faixas de frequências específicas. Então, o ajuste de equalizador de áudio também, né, utiliza esses filtros ativos para te poder regular, por exemplo, graves, médios e agudos, tá bom? Aqui a gente tem, né, essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês, é basicamente um primeiro estágio de amplificação. Se vocês forem ver, esse primeiro estágio aqui é um amplificador não inversor, tá? Então, tu está dando um ganho para, por exemplo, aqui entra o áudio, por exemplo, o microfone ou a saída lá do MP3, tá? E daí tu dá um primeiro estágio de amplificação, depois tu passa para cada um dos estágios de ganho. Então, o primeiro estágio aqui de cima vai regular o ganho só das altas frequências, o do meio vai regular só das baixas e vai ignorar as outras, das médias e vai ignorar as outras, e o de baixo só as baixas e vai ignorar as outras. E depois tu junta tudo isso no final aqui, no estágio somador, e joga para o teu estágio de potência depois, né? Joga aqui para um amplificador classe A, classe AB, que daí vai amplificar e jogar no alto-falante. Então, só para dizer o que está vendo ali nesse circuito. Mas uma aplicação muito interessante ainda de filtros é quando tu tem circuitos de instrumentação, circuitos de medidas. Então, aqui eu trouxe um exemplo que é um medidor de energia, medidor feito por um colega de vocês, foi um TCC isso aqui, tá? Quem conheceu o Odair, foi o TCC do Odair, que é um circuito que media o consumo de circuitos da tua casa, tá? Tinha medidores de tensão e corrente na entrada do circuito, e ele comunicava o Wi-Fi com o telefone, e tu podia acessar esses dados de consumo, tarifa, previsão de conta, enfim, tá? E tu tinha esse acesso no telefone e no próprio display. Só que para fazer isso, tu precisava medir o quanto que o teu consumo, quanto que era o consumo do teu circuito. Então, tu tinha um circuito de medida, onde tu tinha um sensor e tu tinha um circuito que a gente chama de circuito de condicionamento de sinal, que ele vai pegar a resposta do sensor e vai tratar o sinal para te poder informar lá para o microcontrolador que vai fazer todas as contas. Que é muito semelhante àquele trabalhinho que vocês fizeram com a ACS, né? Lembra lá que tinha que pegar o ACS e ajustar o ganho para a porta D? É a mesma coisa aqui. Tu tem aqui, nesse caso, um sensor, que é esse LA55 aqui, tá? Então, eu estava medindo esse aqui, eu acho que mede tensão, eu não lembro se é tensão ou corrente. Enfim, tu tinha as duas medidas, tinha uma medida de tensão e uma medida de corrente do teu circuito, e a saída desse sensor passava por todo esse circuito aqui, que é um circuito de condicionamento de sinal. Então, ajustava o ganho, ajustava o nível de offset, e a última coisa que tem aqui nesse circuito é um circuito de filtro, né? Para eliminar todos os ruídos do sinal, para poder jogar isso aí lá para o teu microcontrolador. Então, vocês já tinham feito um trabalho que tinha o condicionamento de sinal.
que era ajustar o nível de offset e nível de ganho. Agora, a gente está introduzindo mais um estágio de tratamento de sinal, que é o filtro. E nesse caso aqui era um filtro justamente para eliminar ruídos e eliminar interferências da tua medida, que era um filtro passa-baixa de segunda ordem. Tá? E daí a saída aqui vai lá para o microcontrolador. Tá? Então, aqui tem uma aplicação justamente na parte de aquisição de sinal, medida de sinal, que é uma aplicação para filtros também. Tá? Então, tu entra com um sinal, se o teu sinal possui muito ruído, possui muita distorção, que não é necessariamente relacionado à tua medida, esse ruído é referente ao meio, né, não é que isso está acontecendo de verdade, então tu pode eliminar através de filtros e informar lá para a tua placa, para o teu micro, o sinal mais fidedigno ao real. Voltando ainda àqueles aplicações que eu tinha dado lá no início da disciplina, que a gente fala, que eu falei muito para vocês, que é onde que estava situado os circuitos que a gente vem estudando, né? Então, por exemplo, um sistema de inversão, um inversor que tira energia de painéis solares, ele vai ter os estágios de potência que eu conversei com vocês, né? Um estágio de potência, que é quem vai processar a energia de fato desse painel, vai pegar essa energia CC desse painel e vai sintetizar aqui na saída um sinal senoidal alternado no tempo, né? Então, um estágio de potência, que seria basicamente esses dois blocos aqui, que é o boost e o inversor, que isso aqui tu vê em Fundamentos da Eletrônica de Potência, lá em disciplinas de eletrônica de potência, esse estágio aqui que processa a energia, e quem manda esses estágios de processamento de energia, esse estágio de potência, é o estágio de controle. Tá? O circuito de controle, que geralmente ele é composto por uma placa inteligente, né? um computador, ou um microcontrolador, ou um DSP, né? Uma placa que vai comandar o estágio de potência, que vai ser a parte inteligente, e essa parte ela tem que monitorar, né? Ela tem que olhar para o circuito, ver se o que está acontecendo, ou seja, medir valores de tensão e corrente do teu circuito lá na potência, processar as informações e mandar o estágio de potência mudar a operação ou operar da forma correta, né? Então, tu tem aqui links de medidas, né, que vão informar para a parte de controle como que está funcionando a parte de potência. Se precisar, ela vai dizer, ó, ajusta aí a razão cíclica, ajusta aí a frequência de trabalho, porque não tá ok. Né? Ou então, continua trabalhando assim, porque tá tudo ok. Então, esse aqui embaixo é programação, microcontrolador, instrumentação. Aqui em cima é eletrônica de potência. E quem faz os dois conversarem são basicamente os circuitos que a gente vê aqui, que são esses monitores de tensão e corrente. Tá? São essas medidas de tensão e corrente. Então, aqui dentro vai estar, por exemplo, aqui em cima, né, um sensor de corrente, tipo ACS ou um TC, enfim. E daí, quem vai pegar o sinal dessa medida e ajustar, condicionar essa medida para aquilo que a placa DSP ou microcontrolador consegue ler, são os circuitinhos que a gente está vendo. Né? Então, ou tu vai somar um offset, ou tu vai ajustar o ganho, ou tu vai mudar a faixa com ele que ele opera, porque se tem parte negativa, tu precisa deixar tudo positivo. E agora, outro estágio que a gente vai botar aqui é o estágio de filtro, tá? Que é a mesma ideia, que vai eliminar ruídos, que vai deixar a medida mais confiável, tá? Então, estágio de filtro também agora. Então, ele está inserido aqui nesse meio do caminho, nos circuitinhos de filtro. E também a parte de medidores, né? Ali é um circuito que era um processamento de energia, mas todos os medidores que a gente usa, sejam os osciloscópios que a gente vem trabalhando, né? Que a gente tem lá no laboratório, enfim, ou circuitos de medição de energia, de qualidade de energia, que é esse medidor que eu tinha mostrado lá na primeira aula para vocês, que mede qualidade de energia. Tu precisa também ter, como tu tem um circuito de medida, tu tem que ter os chamados filtros, tá? Filtros anti-aliasing nesse caso aqui, que também tá ali para a mesma função, né? Para ajudar na conversão AD lá, para te não ter problemas na medida lá na tua placa de aquisição de dados e também eliminar ruídos, tá? Então, esses circuitinhos com amplificador operacional são muito úteis, tá? Esses filtros são muito presentes em tudo que tu tem um sensor e que tu quer ter confiabilidade na medida desse sensor, tá? Então, tu sempre vai ter esses circuitinhos aí, lá no meio, ou perto da probe, ou perto do equipamento, tá?
E mais aplicações, depois a gente vai conversar um pouquinho mais nos filtros de maior ordem, tá bom? Beleza. Então, a ideia do filtro é sempre tu conseguir, né, em qualquer uma dessas aplicações que eu comentei aí, é sempre tu ter a capacidade de dar ganhos diferentes para frequências diferentes. Essa é a ideia. Seja quando tu quer eliminar ruído, seja quando tu quer sintonizar um rádio, seja quando tu quer, enfim, tu quer dar ganhos diferentes para frequências diferentes. Eu falo às vezes do rádio, né? Agora eu lembrei que hoje eu acho que ninguém mais tem o rádio que tu tem que sintonizar ali, girar o botãozinho, né, para achar a frequência da rádio que tu quer ouvir. Acho que ninguém mais ouve rádio hoje também, né? Ou tu ainda ouve, Tim? Ah, não Não. ouço muito, mas ainda ouço. A minha sogra ouve bastante, daí tem que sintonizar também. E o que que acontece? Tu tem no meio, onde tu tá, estão todas as frequências ali. Todas as rádios estão chegando em ti, ao mesmo tempo. E daí, como tu tem, cada rádio é uma frequência, não sei se tu já percebeu lá, 94,5, 96,5. Sim. 96,5 é aqui em Cachoeira, né, a FAM. Em E, Cachoeira eu não escuto muito, mas aqui no Salto, quando eu era mais nova, eu escutava bastante. pois é, e Aqui é daí 107,3. 107,3. Então, isso aí é a frequência, né? A frequência que tá vindo o sinal para ti. E como é que tu pega todas essas frequências e tu amplifica o som só de uma? A ideia do rádio é isso, né? Ela capta essa frequência e amplifica aquela energia para te poder escutar no alto-falante. Então, como é que tu faz isso? Tu tem que filtrar todas as outras e escolher só uma, né? Então, isso que é o filtro, ele está dando um ganho específico para uma frequência específica, ele está dando ganho apenas para uma frequência, ou para uma faixa de frequências, né? Ou só eliminando uma frequência e deixando outras passar. Então, essa é a ideia do filtro, tu ter ganho diferente para frequências diferentes. E por que que isso é válido, né? Porque a gente estava falando de onda sonora, de onda eletromagnética, beleza? Mas em circuitos elétricos, como que isso é verdade? Daí é um papo que eu até já tive contigo, que tudo que é sinal periódico, que a gente sempre está tratando aqui com sinal periódico, por exemplo, a rede, tudo que é sinal periódico, a gente consegue decompor esse sinal nas componentes desse sinal. Ele tem várias componentes, como se fossem várias componentes sobrepostas. Então, por exemplo, esse sinal que a gente tem aqui, a gente pode decompor ele, por exemplo, no nível de medida mesmo, que a gente pode ser essa frequência baixa que tu está enxergando aqui, sobreposta pelo ruído, né? Por exemplo, tem essa ruideira em cima, então tu tem, na real, a informação sobreposta com o ruído. Então, a gente pode dizer que a gente decompõe esse sinal nas componentes em função da frequência. O ruído está numa frequência muito alta, a tua informação está numa frequência baixa. Então, tu tem como se fossem dois sinais somados, um em alta frequência e um em baixa frequência, para sintetizar esse sinal que está aí para vocês. E aí, como é que a gente vê Mas, isso? Fale. mas, prof, tipo, para nós saber qual sinal que está em qual frequência, tem que analisar daí. Não vai, tipo, Exato. bater o olho e ver. Não tem como tu deduzir assim só olhando. Tu não sabe em que frequência que tá os sinais que tu não quer eliminar. Tu tem que pelo menos ter uma análise, tá? Tá. E daí, por exemplo, esse sinal aqui, como que a gente descobre essas amplitudes e essas frequências que tem o sinal? O jeito de descobrir como que tem quais que são as frequências, né? Qual que é a frequência do teu sinal? Qual que é a frequência dos ruídos envolvidos? Um jeito de fazer isso é a transformada de Fourier. E daí os equipamentos mostram para nós, eles fazem essa chamada transformada rápida de Fourier, que é FFT, né, Fast Fourier Transformer, que essa é a decomposição desse sinal entre a decomposição do sinal nas componentes do sinal. Então, se o sinal tem a informação numa frequência, digamos, uma frequência mais baixa, e sobreposta frequências em alta frequência, sinais em altas frequências, que são os ruídos, a gente pode decompor esse sinal nas componentes dela. E daí, essa decomposição, que é a transformada de Fourier, que a gente pode representar graficamente dessa forma, onde a gente tem aqui no eixo X aqui as frequências do sinal, né? Aqui as frequências do sinal, e aqui a amplitude de cada uma dessas frequências. Então, aqui em baixa frequência, tu tem uma amplitude. Tá? O que que é essa amplitude aqui? Essa amplitude aqui é a amplitude desse sinal em baixa frequência que tu tá vendo.
tá? E depois tu tem as outras componentes em alta frequência, que cada pico dessas aqui é uma componente de alta frequência. Então, por exemplo, tem ruídos aqui nessa frequência de 1K, depois uma frequência de 10K, são ruídos sobrepostos na tua frequência do teu sinal original, do tau sinal que traz a tua informação. Então, um jeito de enxergar isso aqui, ó, esse teu sinal aqui, ó, a amplitude dele, por exemplo, essa amplitude A1 do teu sinal sem ruído é essa amplitude A1 aqui. Ah, digamos que frequência que é isso aqui, sei lá, 10 Hz. Isso aqui está em 10 Hz, então essa aqui é 10 Hz aqui, ó. Tá? E sobreposto a esse 10 Hz, tu tem uma ruideira, que é toda essa ruideira que tu vê em cima. E que frequência que está isso? Bom, a primeira que a gente vê aqui, por exemplo, ó, tá em 1 kHz. Então, essa aqui, por exemplo, seria em 1 kHz, um senoidalzinho em 1 kHz. E essa amplitude aqui é essa amplitude aqui. Digamos, a amplitude A2 em 1 kHz. E a soma disso aqui, mais os ruídos que tiver ali, né, mais as maiores frequências do teu ruído, e a soma de tudo isso aqui vai resultar no teu sinal original. Então, isso aqui é um artifício matemático onde tu consegue decompor o sinal que tu tem nas componentes harmônicas desse sinal. Então, tu tem o sinal fundamental, que é a informação que tu quer, e somado a ele, tu tem a ruideira, né? Vamos botar assim, aqui, essas duas aqui, ruídos, e mais o que tiver, são ruídos. Então, todas essas componentes harmônicas aqui, ó, que a gente vê na transformada de Fourier, todas essas componentes aqui, é o que a gente não está interessado, é o nosso ruído. E como é que a gente elimina isso? Bom, se tu olha aqui, tu tem amplitudes diferentes em frequências diferentes. Então, por isso que um filtro, digamos, funciona, porque ele consegue vir aqui e pegar essa amplitude e zerar ela, porque ele vai dar um ganho específico para uma frequência específica. Ou, a partir dessa frequência, eu quero eliminar todo mundo. Então, eu dou um ganho só para essa frequência aqui e multiplico todas as outras frequências por zero. Então, eu dou ganho, deixo passar só a minha fundamental, só a minha frequência do meu sinal. E as outras, o que é ruído, onde está cada uma delas aqui, a gente elimina. Tá? Então, o princípio de funcionamento de um filtro é isso. Tu tem que os teus sinais, eles são compostos por diferentes harmônicas, ou seja, com diferentes amplitudes em diferentes frequências. Se o teu sinal é composto dessa forma, ele é composto conforme esse gráfico, eu posso vir aqui e dar ganhos específicos nas frequências específicas. É isso que o filtro vem fazer. Tá? Então, essa que é a ideia de um filtro. Tu consegue dar ganho. Então, por exemplo, voltando na ideia das rádios, né? Em ti está chegando todos esses picos aqui, onde cada um desses picos é uma rádio que tá no meio para te escutar. Como é que tu quer escutar só a 2 aqui? Tu vai ter que dar um ganho só para essa aqui e dar 0 de ganho para as outras. Então, tu está dando um ganho específico para uma frequência específica. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Tu pode decompor sinais em harmônicos, ou eles são compostos por harmônicos, e o que os filtros fazem é dar ganhos diferentes para esses harmônicos. Tá? É isso que ele é capaz de fazer. Mais ou menos? Entendi. E aqui eu só botei uma representação para vocês do que seria matematicamente isso. Então, pensando de baixo para cima aqui, ó, tu teria o sinal, digamos, sem ruído, né? Um sinal limpinho, só a fundamental lá, bonitinha. Tá? Um sinal senoidal. Não necessariamente é senoidal, estou botando senoidal aqui para a gente ver, tá? Então, tu teria um sinal lá que tu está medindo bonitinho. Se tu olhar no domínio da frequência, que é esse lado da esquerda aqui, é o domínio do tempo. Tá vendo o sinal no tempo. Esse da direita aqui é ele no domínio da frequência. Ou seja, ele tem só esse pico aqui, ó, na primeira frequência, que nesse caso é 10 Hz, e depois ele não tem amplitude nenhuma em nenhuma outra frequência, ó. Então, no domínio da frequência, que é o fazendo a FFT, ele tem só esse pico aqui. E, se a gente for representar matematicamente, é só a equação da própria senoidal, tá? Que é o que está representado no domínio do tempo aqui, que está representado no domínio da frequência aqui. Mas o que acontece se, por exemplo, eu tiver uma frequência de ruído sobreposta? Então, eu já tenho agora um ruidinho sobreposto aqui, ó. Se tu olhar no domínio da frequência, significa que tu introduziu agora uma amplitude lá numa alta frequência, ó. Agora tu tem a fundamental do teu sinal,
sobreposta por uma frequência lá em alta frequência agora. Então, isso aqui é a amplitude do sinal lá. Tá? Então, aqui no domínio da frequência. E matematicamente, o que é isso? Significa que agora tu pode representar matematicamente o teu sinal pela fundamental que a gente tinha antes. Agora ela está sobreposta por uma segunda frequência. Então, esse ômega 2 aqui seria essa frequência que tu tem um sinal sobreposto. E daí, conforme tu vai tendo mais sinais sobrepostos ou vai tendo mais ruído, vai aumentando. Conforme tá subindo aqui, tá vendo isso. Até chegar lá naquele que tem uma ruideira em cima. Então, tu tem o fundamental e umas quantas amplitudes de alta frequência que são sinais sobrepostos ao teu fundamental. Então, matematicamente, a gente pode representar ele pela série, né? Um somatório de todas essas componentes harmônicas aqui. Tá? Isso aí tem a ver lá com cálculo, tá? Tem a ver com decomposição de sinais por séries de Fourier. E essa parte de análise em frequência, ele usa um pouco do conceito que vocês também utilizam em controle, que é na parte da representação no domínio da frequência. Aí a gente vai conversar mais sobre isso ainda, mais ou menos. Então aqui, representação na frequência, representação no tempo e representação matemática desse sinal aqui. Tranquilos? Eu não sei se isso aqui é muito novo para vocês ou não sei se vocês já veem isso, já fizeram uma FFT ou, enfim. Eu nunca fiz essa análise assim. A gente vai, Nenhum software. beleza, a gente vai fazer um FFT hoje, então. Mas essa decomposição em série aqui, vocês viram lá em cálculo, né? Mais ou menos. Aqui ela só está ilustrativa, tá? Não é os valores corretos, é só para mostrar. A série de Fourier a gente viu, mas assim, fazendo essa análise desse jeito, eu acredito que a gente não tenha visto. Tá bom. Daí aqui é só para ressaltar, então, aquilo que eu estava falando para vocês, que todos os sinais periódicos tu consegue decompor em componentes, onde tu geralmente está interessado em uma dessas componentes, ou numa faixa dessas componentes. Tu nunca está interessado em todas, porque se tu estiver interessado em todas, tu não precisa de filtro, porque o filtro vem para te dar o ganho para essa faixa de frequências que tu está interessado, ou eliminar certas frequências que tu não está interessado. Tá? Então, para isso que vem o ganho aqui, para a gente poder manipular essas amplitudes aqui como a gente quiser. Eu estou interessado só nas altas frequências, não estou interessado nas baixas. Então, eu quero eliminar essas baixas aqui, quero deixar passar ou amplificar essas altas. Esse caso específico é um exemplo que eu não sei que ponto que está essa tecnologia, mas um tempo atrás a gente via falando sobre comunicação de dados pela rede elétrica. Já viu falar disso? Não. O que é a ideia? Hoje tu tem comunicação por fibra, por exemplo, né? Ou por cabo, cabeamento, comunicação de dados, internet. Por que passar cabo por tudo se tu já tem o cabo da rede elétrica? Por que tu não manda o sinal da internet pelo próprio cabo da rede elétrica? É uma ideia. Porque tu já tem o cabo ali, ele está trabalhando numa baixa frequência, 60 Hz. E se eu colocar, e uma amplitude de 311. E se eu sobrepor, se eu somar nesse 311 senoidal, colocar, sei lá, 15 volts, 10 volts sobreposto em alta frequência, tua rede ficaria com um troço uma cara semelhante a esse sinal aqui, ó. Para equipamentos que tu conecta na rede, não mudaria quase nada. Tu poderia botar só um filtro para eliminar esse sinal de ruído e ele continua funcionando de boa. E daí tu pode tirar desse sinal só a alta frequência e tu tem a tua comunicação de dado. Então, uma ideia que teve um tempo atrás era isso. Tu podia fazer comunicação de dado através da rede elétrica. Porque tu está somando dois sinais, um em alta frequência e um em baixa. Chega esse sinal no teu modem, ele filtra a baixa frequência, lê só a alta, isso é dado, isso é informação. Esse é teus dados. Então, era uma ideia também. Tá? Então, só que a gente não está sempre só interessado em eliminar as altas. Às vezes, a gente quer eliminar as baixas também. Tá? Só mais um detalhe. Isso de eliminar as baixas, a gente viu um problema, podia ter posto imagem aqui, esqueci.
Tô com 2 alunos agora, a Ana, semestre passado, e agora mais um fazendo um controle de uma prótese com sensores de eletrocardiograma. Aqueles que colam no corpo, assim, sabe? Ah, o Matheus, falei com ele. Ele É, entrou comigo na faculdade. viu? Ele tá adiantado, tu tá atrasado. É. E, e daí ele tá fazendo o controle de uma prótese com a leitura desses sensores de eletrocardiograma. Só que o que acontece? Esses sensores, tu tem o sinal, ok? Tu tem que condicionar esse sinal para o microcontrolador ler. Só que o equipamento em si, de eletrocardiograma, ele é um cara conectado na rede. E tu tem o ruído de baixa frequência da rede. Essa ondulação de 120 Hz, porque é a rede retificada, que vai estar dentro do equipamento, ela é presente em todo o equipamento. Vai ter uma ondulação de 120 Hz em todo o equipamento. Então, tu está interessado em eliminar, tu precisa eliminar essa ondulação das tuas medidas. Então, tu tem lá em 120, tu vai ter um filtro, né, situado em 120 para tirar esse ruído do teu sinal, para te não ler essa perturbação da rede. Então, tem muitas aplicações assim que tu está interessado sempre em dar ganhos específicos para frequências específicas e não necessariamente só eliminar ruído. Né? Eliminar ruído é só mais uma aplicação de filtros, tá bom? Então, toda essa ladainha, na real, que eu conversei aqui no início, é justamente para tentar ampliar a visão com relação a filtros de vocês, tá? Que a gente não necessariamente só quer eliminar ruído, mas é uma aplicação que a gente tem também. A gente está interessado, na real, a visão mais ampla é dar ganhos específicos para frequências específicas, ou para faixas de frequências, né? E daí que vem a definição do filtro, tá? Essa definição aqui é da referência do Pertence Júnior, que eu passei a bibliografia para vocês no início, que ele diz que é um quadripolo capaz de atenuar... Tá difícil de ler, hein? O filtro é um quadripolo capaz de atenuar determinadas frequências do espectro do sinal e permitir a passagem das demais. Então, um filtro, ele é um circuito que é capaz de atenuar umas frequências, a amplitude de algumas frequências, e amplificar outras. Isso que é um filtro faz. Não necessariamente amplificar, mas deixar passar, como ele falou. Tá? Então, ele é um elemento que tu vai ter uma tensão de entrada, e na tensão de saída tu vai ter um reflexo de algumas componentes desse sinal de entrada, né? Então, por exemplo, se tu tem, a gente viu que se tu tem um sinal e ele tem um certo ruído, ou ele tem componentes em cima dele, se ele não é um aceno puro, por exemplo, né? Ele tem certa sobreposição de sinais, a gente pode decompor esse sinal em suas componentes. Né? Então a gente viu isso, eu tentei chamar a atenção ali que a FFT faz isso aqui para vocês. Né? A gente consegue enxergar esse sinal aqui, na real, como o somatório desses dois. Matematicamente, tá? Não que isso é realmente fisicamente assim, mas matematicamente eles se comportam como se fosse a soma da fundamental aqui, que é a baixa frequência, com um sinalzinho de alta frequência. Aqui eu sempre estou colocando amplitude menor, mas não necessariamente, pode ser uma amplitude do mesmo tamanho ou maior, essas maiores frequências, tá? Mas a ideia é o seguinte, que esse sinal aqui, tu consegue enxergar como a soma desses dois, tá? Que lá no gráfico, no domínio da frequência, seria amplitude numa baixa frequência e uma amplitude em alta frequência. E o que que o filtro faz? O filtro ele consegue aplicar ganhos, né? Esse circuito aqui consegue aplicar ganhos diferentes. E conforme a definição, tu pode atenuar um sinal e deixar passar outro. Tá? Então, por exemplo, esse filtro aqui ele poderia eliminar uma frequência alta e deixar passar apenas a baixa. Tá? Ou ao contrário também, ele pode trancar a baixa frequência e deixar passar só a alta. Então, tu está dando ganhos específicos para frequências específicas. Tá bom? Dentro desse conceito de filtros, existem vários tipos de circuitos que são capazes de fazer isso, tá? De poder dar um ganho para uma frequência e eliminar outra, ou deixar passar uma certa faixa de frequências, ou eliminar uma certa faixa de frequências. Existem vários circuitos que são capazes de fazer isso, tá? E a gente conhece, basicamente, aqui a gente trata basicamente dois tipos de filtros, tá? Que é os filtros passivos e os filtros ativos. Os filtros passivos, eu acredito que vocês já viram, que eu falei lá no início, né? Que eu acho que vocês veem circuitos 2, acho que é 2, né? Que é CA. Eu não lembro. Sim, é circuitos dois.
No 1 acho que não é transitório só. Mas ainda existe um outro tipo de filtro, que são os filtros digitais. Tá? Filtros digitais, tu vê... Não sei qual é a disciplina que tu veria, para falar bem a verdade. Talvez em instrumentação? Eu não sei se a gente vê, porque a gente tem digitais bem no comecinho. Não, mas daí filtros digitais não é com portas digitais, não é os portas lógicas, não é circuitos digitais. Aham. Filtro digital é filtro em software, Ah, tá. Mas em então eu já não programa. vi. Eu não sei onde que vê isso. Que, por exemplo, um filtro que tu aplica numa foto, tá? É a mesma ideia. Por exemplo, um filtro que satura o vermelho. Esse filtro, ele está dando um ganho específico para as cores vermelhas. É tudo a mesma ideia. E se tu pensar, as cores também são frequências, né? Então, frequências de onda eletromagnética. Então, o conceito de filtro é o mesmo. Tanto filtro para circuito elétrico, filtro para imagem, filtro para banco de dados, é tudo a mesma ideia, sabe? Tudo o mesmo conceito, que tu vai dar ganhos para partes específicas do teu sinal, do teu original. Mas falando especificamente em tratamento de sinal elétrico, tá? A gente tem basicamente esses três tipos de filtros, né? Que é o elétrico, o analógico, o digital e o ativo. Pensando nesses dois agora, que é tratamento de sinal elétrico, de informação passivo, então circuitos passivos, que vai ter só resistor, capacitor e indutor, tá? E os filtros ativos, que são aqueles com o up-op, que é o grande protagonista da nossa disciplina, né? Que é tudo que a gente está vendo na disciplina são circuitos com up-op, né? Como é que usa, então esse é o intuito da nossa disciplina, né? Aprender a fazer várias coisas com up-op. E daí, qual que é a diferença entre eu usar um filtro passivo ou um filtro ativo? Por que eu vou usar um up-op a mais se eu já sei, por exemplo, se eu já vi filtros passivos, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, eu botei aqui só para a gente dar uma comparadinha entre as principais características desses filtros, tá? Com relação ao ganho desses caras. Filtro passivo, tu tem ganho unitário. Já com filtro ativo, tu consegue amplificar esse sinal de entrada, a frequência que tu consegue amplificar o sinal da frequência que tu quer para o ganho que tu projetar. A gente já sabe que os amplificadores, eles amplificam o sinal. Né? A gente aprendeu lá o não inversor, o inversor e outras tecnologias, até o somador, tu consegue implementar um ganho associado a esse somador. A gente sabe que com o up-op a gente já consegue fazer isso. Então, a primeira característica aqui com relação ao ganho, tu consegue amplificar com filtros ativos. Já com o passivo, tu deixa passar a frequência, tu não amplifica ela necessariamente. Tá? Outra coisa, com relação aos componentes, filtro passivo, tu vai ter indutor. Tu quer filtros de maior ordem, tu vai usar indutores, né? Tu vai ter que colocar indutor. E por que isso eu estou chamando a atenção aqui? Já no ativo, tu não necessariamente precisa de indutores, tu pode usar só capacitores. Por que eu estou chamando a atenção? Porque indutor é uma coisa que tu tem que fazer. Dificilmente tu vai ter um indutor comercial nos valores que tu calcular. Então, um indutor, tu tem que implementar ele, tu tem que enrolar uma bobina no núcleo magnético. Então, isso aqui dá trabalho. É diferente de tu pegar um capacitor lá da tua caixinha de capacitores. Pega o capacitor e bota no circuito. O indutor não, o indutor tu vai ter que bobinar ele. E tu vai ter que projetar ele. Tá? Então, estou chamando a atenção isso aqui também porque filtros passivos, tu vai ter indutor, os de maior ordem, filtros de segunda, terceira ordem, tu vai precisar de indutores, enquanto filtros ativos tu não precisa, só com uma rede de resistores e capacitores tu consegue implementar as equações de filtro. Outra ideia aqui é o cascateamento de filtros. Quando tu quer botar um filtro de primeira ordem, seguido de outro, ligando a saída de um filtro no outro, se tu faz isso no filtros passivos, muda completamente tua análise matemática do teu filtro. Um filtro influencia no outro, no ganho do outro, influencia nas frequências do outro. Já no filtro ativo, essa análise é bem mais simplificada, porque é o cascateamento de circuitos com up-op. É que nem a gente fazia lá
na análise, por exemplo, daquelas questões do ENAD, que tinha um somador que jogava a saída num outro estágio de amplificação, que depois a gente jogava em outro estágio de amplificação, e cada estágio de amplificação trabalhava sozinho, nenhum afetava no outro. Até os circuitos que vocês fizeram lá, que projetava o ganho do ACS lá, vocês botaram 2, 3 estágios de amplificação, cada um trabalhava independentemente. Aqui em filtros ativos é a mesma coisa. Um não muda a equação do outro. Um não muda a análise do outro. Então, quando tu trabalha em estágios em cascata, que é um filtro na saída do outro, é mais fácil tu analisar com circuitos ativos. Com relação à complexidade, que é bem mais fácil tu montar eles ativos do que passivos. Botei flexibilidade aqui, que é tu poder alterar, tu altera os ganhos de maior facilidade num filtro ativo do que num filtro passivo, porque qualquer mudança que tu faça no filtro passivo já muda completamente a relação de ganhos, né? Então, tu poder ajustar, montou, mas não ficou bem bom, bem do jeito que eu queria. Esses ajustes finos é mais fácil de fazer em circuitos ativos. No entanto, circuito ativo, como tem amp-op, tu vai precisar alimentar, vai ter um VCC, tu precisa de uma fonte de alimentação para esse circuito, o que dependendo da aplicação é um problema, dependendo não é, tá? Então, tu precisa ter uma fontezinha lá alimentando esses caras. As limitações, né, com relação a essa limitação aqui eu esqueci de escrever, mas é com relação às frequências, tá bom? Como a gente vai lidar com sinais de frequências diferentes, é interessante a gente pensar qual que é a capacidade de processamento desses caras em função da frequência. Acontece que, como tu está falando de up-op, esses up-ops, eles são feitos de transistores, certo? Dentro lá tem transistores, tem circuitos amplificadores semelhantes àqueles que a gente via lá em dispositivos 2. E lá em dispositivos 2 a gente viu que existia uma limitação de frequência de operação dos nossos amplificadores. Para frequências muito altas, o nosso amplificador não funcionava mais como ele foi projetado. E essa limitação para circuitos ativos com up-op pode ser um problema se tu não trabalha com amplificadores com up-ops para altas frequências. Já os filtros passivos, eles não têm essa limitação porque eles não têm o transistor, eles não têm o up-op. Tá? A única limitação que eles têm é com relação aos elementos parasitas do capacitor, do indutor, do resistor, mas isso aí é para frequências já bem maiores do que a limitação relacionada aos up-ops. Tá? Então, limitação de frequência do up-op é um pouco maior do que a limitação para os passivos. E outra coisa que daí eu acho que é uma das mais importantes, junto com a questão do ganho, é a potência. Tá? A potência para filtros ativos é potência de sinal, tá? É só para tratar sinais elétricos, informação, saída de sensores, tá? Esses filtros com up-op são aplicados no nível de informação, né? Sinais de baixa tensão, baixa corrente, né? 5, 10 volts, 15 volts, com corrente na ordem dos miliamperes. Tu vai tratar informação, tu não está interessado na energia associada daquele sinal. Tu quer só formato de onda que te traz a informação. Já com filtros passivos, não, tu consegue, com essas tecnologias, ter filtros de elevadíssimas potências. Tanto é que em estágios inversores, lá como a gente tinha falado do gerador de energia solar, eles geram formas de onda na saída alternadas, só que tu tem que filtrar isso. E lá no inversor é estágio de potência. Então, tu consegue utilizar filtros LC, LLC, enfim, filtros passivos para processar potência, para processar energia alta. Então, esses filtros que a gente vê na saída de inversores são filtros passivos, que é um indutor, um capacitor, ou 2 indutores e capacitor. Aí, esses tipos de filtros passivos são de elevadas potências, tá? E que tu não conseguiria fazer com filtros ativos, tá? Porque os nossos up-ops não são feitos para processar energia, eles são feitos para processar sinal. Tá? Então, acho que as grandes principais diferenças aqui é com relação ao ganho e com relação à potência, tá? Tu pode usar filtro passivo, claro que pode usar filtro passivo a nível de sinal. Pode, se a tua aplicação não é tão limitante, vai lá, coloca um capacitorzinho em paralelo, coloca
um resistorzinho, um capacitorzinho, tu fez um filtro ali, beleza. Só que se tu é mais rigoroso com relação à resposta do teu sinal, se tu precisa de atenuações maiores, tu precisa de respostas melhores, filtros ativos. Ah, mas eu vou trabalhar com potência, a saída de um conversor chaveado. Bom, então é filtro passivo. Aí assim vai. É nichos, né? Cada um tem a sua aplicação aí. E óbvio que vai ter uma região que elas se assombreiam, né? Que tu pode escolher tanto um quanto o outro. Mas essa é a ideia. Como tudo, né? Vai ser sempre assim. Tudo na elétrica que vocês aprendem é geralmente assim. Tem seu nicho, mas vai ter regiões em que tu pode escolher. E daí que vem a grande contribuição de tu como projetista, né? Que é saber qual que é a implicação de tu escolher um ou outro. E adaptar às necessidades do teu projeto. Ainda bem que tu manja tudo disso, né, Tim? Ah, com certeza. Mas um dia ainda vai. Então, pensando em filtros ativos, tá? Especificamente agora, a gente, ainda antes do filtro ativo, tá? Mas a gente pode ter filtros ativos, filtros passivos, e aquilo que eu falei para ti antes. A função do filtro é aplicar ganhos diferentes para frequências diferentes. Tá? Essa é a função do filtro. Resumindo bem por cima, assim. Então, tu tem um circuito que vai estar aqui dentro desse bloco, que pode ser um filtro ativo ou um filtro passivo, e ele está interessado em dar um ganho, por exemplo, só para fundamental ou só para alta frequência. E daí ele tem uma operação mais ou menos desse jeito. Tá, mas e aí, o que é a baixa frequência e o que é a alta frequência? Se a gente está falando que o nosso filtro ele vai aplicar ganhos diferentes para frequências diferentes, o que é essas frequências? Como que eu diferencio essas frequências? Como que eu diferencio o ganho desse elemento em função da frequência? Aí eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar, para ilustrar justamente isso. Que o ganho desse teu filtro aqui, ele vai depender da frequência. Então, o ganho, no eixo Y aqui, por exemplo, vai depender da frequência. Tá bom? Cara, eu tô igual o nosso presidente, tô me soluçando assim, como... O que será que tá acontecendo comigo? Bom, o que eu tava falando... Eu acho que Um eu dia vou... vira jacaré. Vou ter que começar a dar jeito a fazer a minha cova já, eu acho. Tomou ivermectina? Eu acho que pode ser. Pode ser, né? Mas isso que eu tava falando do ganho aqui do filtro, tá? Que o ganho, ele vai ser uma função da frequência, tá? Que é toda essa conversa que a gente tava tendo até agora. E o nosso ganho, dependendo se tu vai querer ganho para baixas frequências, ganho para altas frequências, ou um ganho numa faixa determinada de frequências, a gente caracteriza o nosso filtro de jeitos diferentes, ele recebe nomes diferentes. Então aqui, o que limita para nós um valor muito importante, que define para nós o comportamento do filtro, é a frequência de corte. Frequência de corte é aquela frequência que determina aonde que vai acontecer, até que frequência que o nosso ganho vai deixar passar e a partir de que frequência que ele não vai deixar passar. É o limite entre o que a gente chama de banda passante e banda de bloqueio. Banda é a faixa de frequências. Então, por exemplo, a gente está muito interessado sempre em saber qual que é a frequência de corte de um filtro. Porque, por exemplo, aqui eu desenhei para vocês esse quadripolo, ele está fazendo uma filtragem passa baixa desse sinal de entrada, porque está passando só a baixa frequência, enquanto a alta frequência que estava oscilando em cima não passou. Então, tu deu um ganho, digamos que unitário para baixa frequência, e a alta frequência teve um ganho zero, um ganho nulo, não está na saída. Então, o que é a baixa frequência e a alta frequência para esse filtro? São as frequências relacionadas à frequência de corte. Então, quando tu projetou esse quadripolo aqui, tu projetou ele para uma frequência de corte. E abaixo dessa frequência de corte estava a tua baixa frequência, e acima da frequência de corte as altas frequências. Então, a resposta de um filtro, ele sempre vai ser relacionada à frequência de corte desse filtro. Tá? Então, a gente está sempre interessado, ou a gente sempre vai projetar um filtro em função da frequência de corte que tu quer. Então, tu vai ter que definir a frequência de corte para esses filtros, certo? E daí, o que essa frequência de corte limita para nós? Limita o que o filtro deixa passar e o que o filtro não deixa passar.
tá? E dependendo se ele deixa passar o que está antes da frequência de corte ou o que está depois da frequência de corte, a gente tem a separação entre filtros passa baixa e filtros passa alta, tá? Então, a resposta em frequência desse quadripolo é muito importante, que é o ganho dele em função das frequências do sinal de entrada, tá? E uma frequência que a gente tem que saber identificar é a chamada frequência de corte. Ela que diz para nós como que é a resposta desse filtro. E os tipos de resposta que a gente pode ter, então, como eu falei, se ele for, né, aqui o ganho, né, aqui está o módulo do ganho, por exemplo. O módulo do ganho em função da frequência, se ele tiver um ganho associado para as frequências menores que a frequência de corte, ou seja, deixa passar o que está abaixo da frequência de corte e bloqueia o que está acima da frequência de corte, é o chamado passa baixa, tá? Então, uma representação de passa baixa é esse que está aqui, ó, tá? Então, tem as duas frequências aqui, ele está cortando a mais alta, ó, então está passando a baixa. Então, dependendo da relação do ganho com a frequência de corte, esse aqui é o passa baixa. Ah, mas agora eu fiz um filtro que ele bloqueia o que está antes, em baixa frequência, e ele deixa passar as altas, então é um passa alta. Acima das frequências de corte, ele tem um ganho associado. Abaixo das frequências de corte, ele tem um ganho nulo. Então, esse é um tipo passa alta. Ou tu pode ter ainda, por exemplo, um passa faixa, que daí é o que tu tem relacionado, por exemplo, o sintonizador de um rádio, que tu tem todo o espectro de frequências e ele vai dar um ganho só para uma faixa bem específica, né? Por exemplo, aqui de uma frequência de corte F1 e uma frequência de corte F2. Aqui dentro ele aplica ganho. Fora dessa banda, ele não deixa passar, ele não amplifica. Então, isso aqui é uma resposta de um sintonizador, por exemplo, tá? Num rádio, num filtro na entrada do rádio, que vem o sinal da antena, passa pelo filtro, o filtro tu está sintonizando quando tu gira o botãozinho, e aí tu está sintonizando qual frequência que tu deixa passar. E daí passa só que está dentro dessa janelinha. Ou o contrário dele também pode ser verdade, que é o rejeita a faixa, que daí ele só não deixa passar aquela ali, deixa passar todo o resto. Tá? Quando tu está interessado em eliminar só uma frequência, ou uma faixa de frequências, tu tem o rejeita a faixa. Então, basicamente, a gente tem esses 4 tipos de respostas, tá? Que eu também acho que tu já viu algo semelhante a isso, mas tu tem o passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa. O que que determina cada um é o tipo de resposta, para quais frequências que ele vai amplificar e quais frequências que ele vai bloquear. E a limitação entre uma região passante e a região de bloqueio é a frequência de corte. Tá? E quando tu projeta um filtro, tu projeta para a tua frequência de corte. Tu diz, eu quero que até aqui ele deixe passar, e a partir daqui ele bloqueie. Ou ele bloqueie até aqui, e deixe passar após essas frequências. Tá? Então, essa frequência de corte é um dado de projeto, geralmente, e o tipo de resposta é em função da frequência que tu quer que passe ou não. Cansou já de me ouvir, Ti? Não, pode continuar. Cansou ano passado já, né? É. Eu passei dessa fase. Tá, beleza, mas aquilo ali que eu mostrei para vocês é os tipos de resposta, ok? Mas aquilo ali é um tipo de resposta ideal, que tu quer que até aquela frequência, por exemplo, esse aqui, ó, que até aquela frequência ali, ó, ele deixe passar. Aqui, no caso, ele está aplicando um ganho K. Até aquela frequência tem o ganho K. E a partir daquela frequência ele já não amplifica, ele já não deixa passar. Isso é a resposta ideal, a resposta que tu queria que um filtro tivesse. Só que, na real, a resposta mais parecida com realidade de um filtro, ele é algo mais semelhante a esse pontilhado aqui, ó. Ele começa a cair o ganho, né? Ganho pontilhado aqui. O ganho começa a diminuir antes da frequência de corte e ele continua diminuindo depois da frequência de corte. Tá? Então, tu não tem uma transição da banda passante para a banda de bloqueio instantaneamente. Tu tem uma certa transição entre uma e outra. Tá? E essa aproximação da curva ideal que é sempre buscada, por isso que existem tantos tipos de filtro, porque tu quer, às vezes, que essa transição seja bem pequenininha, ou tu quer tá interessado que só na banda passante essa transição seja pequena e depois tu não está interessado, né? Então, dependendo de como que tu quer
que a curva real seja mais próximo ou menos próximo da curva ideal, que existem esse tanto de filtros que existem, certo? Então, aqui tem só para exemplificar um passa-baixa, né? A resposta real perto da resposta ideal, um passa-faixa, um passa-alta, como é que fica as respostas reais, né? Então, o pontilhado é uma resposta típica num filtro, enquanto que o idealmente que a gente queria seria essa área cinza aí, tá bom? Eu acho que eu botei um outro slide para identificar isso melhor, tá aqui. Então, aqui a gente tem uma representação um pouco melhor só do passa-baixa aqui, tá? Onde eu tenho esses nomes salientados. Então, aqui o que a gente tem? O ganho, tá? O ganho em função da frequência. Idealmente, a gente queria que fosse essa curva azul aqui, tá? Então, um passa-baixa, por exemplo, tu queria que ele tivesse uma banda de passagem, uma banda passante, ou seja, onde ele aplica o ganho até aquela frequência e a partir daquela frequência ele aplicasse um ganho nulo, tá? Mas de forma real, basicamente, que a gente tem essa curva branca aqui, tá? Que ele começa a decair e daí decai até um valor que a gente determina como a frequência de corte e ele continua caindo. Essa transição entre a banda de passagem e a banda de corte, que é o que ele não deixa passar e o que ele deixa passar, a gente chama de transição. A gente sempre está interessado em reduzir essa transição, tá? Claro, para aplicações não faz diferença, mas para outras tu está bem interessado que essa transição seja bem pequenininha, tá bom? Que tu tenha a banda passante ou a banda de passagem, que é onde tu vai ter o ganho, no caso do passa baixa é nas frequências menores que a frequência de corte, e no caso do passa alta, a banda de passagem está nas maiores que a frequência de corte. E tu tem a banda de corte, ou a stop band, né? Que é onde ele não tem ganho. Então, idealmente, tem ganho zero aqui. Para o caso real, isso aqui eu já tinha falado lá em dispositivos 2 para vocês, que para um caso real, uma curva real, a frequência de corte ela é definida onde o ganho decaiu a 3 dB do ganho na banda passante. Então, para o caso ideal, que é o azulzinho aqui, a frequência de corte é onde acontece a transição do tem ganho para o não tem ganho. Só que realmente essa transição não acontece dessa forma, né? Então, aonde que a gente define a frequência de corte? A frequência de corte é definida aonde o ganho, que é essa curva branca, decaiu a 3 dB do ganho aqui na banda passante. Então, aqui tu tinha K, quando ele caiu 3 dB de K, tu tem a frequência de corte. Não sei se tu lembra disso lá, que a gente calculava o FL, o FH dos nossos Sim, transistores. isso eu Então lembro. é a mesma ideia, tá? Então a frequência de corte, no caso real desses filtros, é definido quando esse ganho decai a 3 dB, tá? Se não for em dB, é onde ele decaiu a 70%, tá? Que é 1 sobre raiz de 2, aqui, ó, do ganho original. Então aqui na banda passante, teria um ganho K, quando esse ganho caiu a 70%, que é dividir por raiz de 2, basicamente, aquela frequência em que fez o ganho decair a 70% é a frequência de corte. Beleza, só para saber identificar e aonde que essa frequência de corte é definida, tá? O que tem que lembrar daqui? Aonde que eu identifico a frequência de corte? Lembrar que a frequência de corte, o ganho já decaiu, certo? Ele começou a decair antes da frequência de corte. Tu tem um decaimento do ganho antes da frequência de corte. E a gente diz que, basicamente, uma década atrás da frequência de corte, né, uma década para trás da frequência de corte, o ganho já está diminuindo. Ele já começa a diminuir uma década atrás. E quando ele chegou na frequência de corte, decaiu 3 dB. Então aqui tem que saber identificar aonde está a frequência de corte, o que está acontecendo na frequência de corte, e saber identificar a banda de passagem, stop band, e saber que existe a transição entre uma banda e outra, tá? Basicamente isso aqui. Qual que é o nome da outra frequência? O F... O FS, eu não lembro o nome dela. Deve ser frequência da stop band. Frequência de não sei. Ela existe para definir aonde termina a transição, né? Que a transição termina, é definida que termina quando o ganho caiu a 1/10. Aqui. Mas a gente não vai medir ela. A gente não vai medir ela. A gente está interessado na frequência de corte. Até tinha que procurar esse FS mesmo para botar aqui para vocês. Bom,
E daí, é isso que a gente quer. A gente quer um gráfico que tenha um ganho para uma faixa de frequências que tu vai definir e que tenha outro ganho para outra faixa de frequência, né? Que deixe passar uma certa frequência e bloqueie outra frequência. E como que a gente faz isso, tá? Quais os circuitos que fazem isso? Que a gente vai começar a ver agora. O primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o filtro ativo passa-baixas, tá? De primeira ordem. Essa estrutura aí que está no slide é a estrutura de um tipo de filtro passa-baixa de primeira ordem, tá? Existem outras variações, né? Assim como lá nos circuitos que a gente via com a PIOP, tem variações, tá bom? Então, o que a gente vai olhar para esse circuito aqui agora e pensar? Qual que é a relação entre a saída e a entrada, assim como a gente vinha analisando antes lá nos circuitos com a PIOP, só que a gente tem que lembrar agora que esses sinais aqui, a gente está interessado em analisar essa resposta, essa relação, sabendo em função da frequência essa resposta. Tá? Então, a gente está interessado em analisar a resposta desse circuito em função da frequência. Então, eu quero saber o ganho desse circuito aqui, considerando a frequência, considerando a influência da frequência nesse ganho. E aí, como é que eu calculo isso aqui? Como é que eu calculo a função de transferência desse cara aqui? Lembra lá como é que faz, Tim? Que eu quero saber a tensão de saída em função da tensão de entrada. Tem que analisar o nó ali que vai para a porta inversora, ver a corrente. Isso. Beleza, é isso aí. Mas lembra lá, claro, o jeito de fazer é exatamente como a gente vinha fazendo, né? Faz a corrente nesse resistor, a corrente nesse resistor, a corrente nesse capacitor, que são as correntes que compõem esse nó. Somatório dessas correntes é igual a zero. E daí eu resolvo, né? Escrevo o que é cada uma das correntes, que é a tensão dividido pela resistência. Bom, exatamente como a gente vinha fazendo lá na dedução. E a gente fez até para um elemento, um circuito que utilizava capacitor, que era o integrador, né? O integrador e o derivador, então a gente também deduziu para eles. Só que eu quero lembrar de outra coisa antes. Olha a estrutura desse circuito aqui. Ele é muito semelhante ao amplificador inversor, tá? Onde tu tem um elemento de entrada conectado na porta inversora e tu tem uma rede de elementos aqui, ó, conectando a saída para a porta inversora. Então, tu tem uma rede aqui fazendo essa conexão, onde lá no inversor essa rede era só um resistorzinho, lá no integrador essa rede aqui era só um capacitorzinho, agora tu tem esses dois elementos, e tu tem um elemento de entrada aqui também. Tá? E essa estrutura é exatamente igual de um inversor, onde tu tem essa rede realimentando e tu tem outro elemento na entrada. E daí teve uma aula que eu falei para vocês que se o circuito é exatamente igual a um inversor, exatamente igual a um inversor, onde a porta não inversora está na referência, e tu tem uma rede realimentando da saída para a entrada e uma rede entre a entrada e a inversora, a gente pode escrever que o ganho desse circuito, que é a tensão de saída pela tensão de entrada, é basicamente o negativo da impedância de saída pela impedância de entrada. E quem que é essa impedância de saída e entrada? A impedância de saída é essa rede que realimenta da saída para a porta inversora, que é esse circuitinho aqui, é o nosso ZO. E a impedância de entrada é o cara que está ligando a entrada na porta inversora. O caso específico do amplificador inversor, o ZO era só R2 e o ZI era R1, daí virava menos R2 por R1. Agora a gente não tem só R2 conectando da saída para a entrada, a gente tem dois elementos conectados em paralelo. A gente tem, na real, que o ZO ele é um capacitor em paralelo com o resistor, certo? E como é que fica o paralelo desses dois elementos? O que a gente vai fazer aqui é representar, né, tu tem um capacitor, que ele tem uma certa impedância XC, em paralelo com o resistor R2. E como que a gente representa a impedância desse capacitor? É 1 sobre SC, lembra disso? Mais ou menos. Lembro.
Lembra, assim, bem vagamente? Não, eu lembro, só não me lembro direito como a gente chegou no SC, mas era transformada, né? Pela placa. Isso, exato, exato. Exatamente. A impedância dele, esse S aqui vem lá da 1 sobre S é integral, tá? É integral do quê? No caso, é 1 sobre a capacitância que multiplica 1 sobre S. É a integral da corrente, né? Porque daí a impedância, né? Tu vai ter que, se tu lembrar lá, a tensão é sempre, tensão vai ser sempre resistência vezes corrente. Sempre vai ser isso, certo? Só que tu pensar isso aqui no domínio da frequência, a gente chama isso aqui de impedância, tá? A gente chama de impedância. E daí, se tu isolar a impedância, vai ser sempre a tensão pela corrente. Aí daí, se tu substitui a relação de tensão e corrente no teu capacitor, é integral. Lembra lá que a tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância integral da corrente? Daí, se tu isola, se tu Opa, tava representa... aberto. Não? Não, eu deixei o microfone aberto e não vi. Ah, tá. E daí, se tu representa essa integral no domínio da frequência, a integral é 1 sobre S. Ah, tu vai ter, na real, que a tensão no capacitor é 1 sobre C, que multiplica 1 sobre S, que multiplica a corrente. E daí, tensão sobre corrente é igual a impedância, que é igual a 1 sobre C, que multiplica 1 sobre S. E daí, esse é 1 sobre S aqui, ó. Como tu tá falando de capacitor, a gente chama esse Z de XC. Só isso. Só porque tu tá falando de capacitor. Mas daí que vem 1 sobre S, tá? É porque a tensão no capacitor é a integral da corrente. E integral no domínio da frequência é 1 sobre S. Isso aí é mistura de cálculo com circuitos, ou equações com circuitos, nem sei direito. Mas é esse 1 sobre SC aqui, que é a representação do domínio da frequência, onde S, se eu não me engano, S vale J ômega, né? Ou menos J ômega, não lembro se é menos J ômega ou J ômega. E ômega é 2πf. Beleza. Daí tu vai ter a impedância do capacitor e tu tem a impedância do resistor e a impedância do resistor. Então, o ZO, na real, vai ser... O ZO vai ser o paralelo desses dois. É 1 sobre SC, que multiplica a resistor R2, dividido por 1 sobre SC, mais o R2. Certo? Fiz mal minhas contas aqui, não calculei o meu espaço. Para variar, né? Nunca calculo o meu espaço. R2 sobre Olha, SC. Adriano. R2 sobre SC, aqui vira 1 mais R2 sobre SC. Então, meu ZO... Foi vocês que falaram, né, que se... Tem que olhar a aula de novo para entender o que eu escrevi. Acho que não. Não? Não. Não me lembro, pelo menos. Aqui faltou um... Peraí, que eu tô escrevendo tudo errado. Ó, resolvendo essa impedância de saída, a gente vai ficar com R2 sobre 1 mais R2SC. Tá? E daí a gente pode escrever a tensão de saída pela tensão de entrada, que é o ganho desse circuito, que na real ele vai ficar, o ZI é R1, então vai ficar R2 dividido por R menos, né? Menos R2 por R1, que multiplica 1 sobre 1 mais R2SC. Tá. Eu tinha deixado espaço aqui porque eu... eu botei, beleza. E daí dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa equação aí. Esse é o ganho da tensão saída pela tensão de entrada do nosso circuito. E esse ganho, ele depende desse S aqui, ó. E esse S é a frequência do nosso sinal. Tá? É o 2πf que a gente estava falando, é o J ômega, né? Está relacionado à frequência do nosso sinal.
Então, se tu tem frequência muito baixa, o que que acontece? Esse capacitor aqui se comporta como um circuito aberto. Se tiver, por exemplo, em CC, se esse sinal de entrada for CC, que a frequência do CC é zero, esse capacitor aqui é um sinal aberto. Então, o ganho dessa estrutura vira R2 por R1. Mas, conforme tu vai aumentando a frequência, a impedância desse capacitor vai diminuindo. Vai diminuindo, diminuindo até o outro extremo, que numa frequência extremamente alta ele vira um curto, então o ZO vira zero, logo o ganho desse circuito vira zero para frequências extremamente altas. Certo? Então, o ganho dessa estrutura depende da frequência. E aí o que a gente tem? Exatamente o que a gente queria. Queria que um circuito que tivesse um ganho dependente da frequência. E nesse caso específico aqui, esse ganho diminui com a frequência. Porque conforme aumenta a frequência, diminui a impedância desse capacitor, logo o paralelo desses dois vai diminuir de valor, logo o ganho vai diminuir, porque vai diminuir a impedância de saída. Tá? Então isso aqui, ó, que a gente está falando agora, a gente já quase... Aqui ainda a gente chama de ganho, mas também é chamado de função de transferência. Função de transferência. Por que função de transferência? Porque agora esse ganho depende da frequência. Esse valor depende da frequência do sinal. Então a gente já começa a chamar isso aqui agora de função de transferência. Sempre que tu representa um ganho e esse ganho ele depende da frequência, ele é no domínio da frequência, a gente chama de função de transferência. E daí, como tu falou que estava fazendo controle, eu acho que tu já viu bastante sobre esse nome, não viu? Sim, era falado bastante na matéria sobre isso. Tava lá, né? Em algum lugar tava escrito. O GDS. Uhum. Aqui eu chamei de H. Tá? Mas pode ser G também. Enfim, não muda nada. Mas essa é a ideia, que tu tem uma equação que depende da frequência. Tá? E o que a gente faz agora com essa equação? Vamos desenhar ela. Vamos plotar essa equação em função da frequência. O que acontece se eu pego essa equação de ganho, isso aqui é o nosso ganho, e ploto esse ganho em função da frequência? A gente queria que fosse isso aqui, ó, porque é um filtro passa-baixa. A gente queria que o ganho em função da frequência se comportasse assim. Tu tem um ganho nas baixas frequências e não tem na alta frequência. E acontece a transição. Só que eu já falei que não é bem assim, né? Ele tem uma certa variação da banda de passagem para a banda de bloqueio, ele tem uma certa transição. E se eu plotar essa equação específica aqui, a gente chega com essa resposta em função da frequência do ganho. Né? Então, esse ganho aqui é a própria H. Tá? Essa aqui é a equação H. HDS, né? Só para seguir a lógica ali. Então, em função da frequência, a gente tem essa resposta. Ó, se eu plotar essa equação aqui, tá? Que é uma equação de primeira ordem. E daí é uma função de transferência de primeira ordem, onde o que a gente tem nessa frequência, nessa função de transferência, é um polo. E um polo localizado na frequência de corte. Tu lembra desses termos? Sim, mas eu não tinha entendido ainda o que significava um polo. O polo é o que vai zerar esse termo aqui, ó. Opa, E por denominador. consequência zera É o que zera esse a termo de função da baixo aqui, ó. transferência. Isso, é o que zera esse termo de baixo aqui, ó. Que Isso é o pode ir para polo. o infinito, no caso. Isso, e daí é a frequência de corte, que daí esse termo de baixo vai aqui, né? Vai gerar essa frequência aqui, ó. Isso aqui é a tua frequência de corte. Até identifiquei, na real, acho que se eu passar o próximo slide. Tá aparecendo ali, FC. FC tá aqui, né? E daí o que acontece? Enquanto a frequência é muito baixa, ó, para frequências muito baixas, aquele denominador aqui, tipo, não interfere, porque daí fica 1 sobre 1, então fica R2 sobre R1. Então ele continua o ganho, pá, independente da frequência, até que a frequência começa a fazer com que esse elemento diminua, né? Ele começa, na real, essa divisão diminua, né? Porque tu vai aumentando esse termo SC aqui, vai aumentando esse termo, e daí ele vai diminuindo aquela divisão ali na frequência de corte. Eu identifiquei tudo, peraí que eu tô me atrapalhando. Aqui, ó. Então, aqui na banda passante, tá? Na largura de banda da banda passante aqui, deixa eu ver, banda passante,
Na banda passante, a gente tem o ganho R2 por R1, o módulo do ganho, né? Que é menos R2 por R1, aqui eu chamei de módulo. E na frequência de corte, é a localização daquele polo ali. E a localização daquele polo é a frequência que faz esse denominador aqui virar zero. Então, quando o meu S, né, que o S vale J ômega, quando esse ômega for igual à frequência de corte, a gente tem que o nosso ganho, e eu botei isso, eu acho, aí, o nosso ganho decaiu a 70% desse valor inicial. Essa é a localização do chamado polo. Tá? Então, um filtro de primeira ordem é um polo. Essa que é a ideia. Tá? Se tu falar em termos de controle, né? Em termos de controle... Quando H é igual à frequência de corte, quer dizer que decaiu 3 dB e quer dizer que caiu 3 dB ou 70%. Isso. Quando tu fizer aqui no S, né? O S, ele é J ômega. O ômega é 2πf. Quando esse F aqui, ó, for igual à frequência de corte, o meu ganho, H, vai decair a 70% do valor da banda passante. Vai fazer esse decaimento aqui. Ele é definido nesse ponto, como frequência de corte, tá? Porque assim tu tem teu polinho. Não, polo é um X, né? Sim. Tá. E daí a gente quando projeta um filtro, a gente projeta para a frequência de corte de interesse, tá? Que é a frequência de corte que tu quer que isso aí aconteça, que ele comece a decair, que ele comece a atenuar sinais acima dessa frequência. Então isso aqui é uma resposta de um filtro de primeira ordem ativo, tá? A gente queria que fosse assim, que é a resposta ideal, que a transição da banda passante para a banda de bloqueio fosse instantânea, mas não é bem assim, ele acontece dessa forma. E daí é importante lembrar como acontece dessa forma, é importante a gente saber aonde que está a frequência de corte. Está aqui? Está para baixo? Está onde? Ela acontece quando esse ganho decai a 70%, que é decair a 3 dB. Aqui eu não estou fazendo uma representação do ganho em dB, tá? Aqui o ganho está em valor absoluto. O eixo Y aqui está em valor absoluto. Eu posso representar isso aqui em dB. Se eu representar em dB, eu fico com o gráfico dessa forma aqui. Tá? E esse decaimento que... não botei. Esse decaimento que acontece aqui, ó, essa inclinação que ele fica em dB, isso aqui é menos 20 dB por década. Ou seja, a cada década do teu sinal de entrada, ele sofre uma atenuação de 20 dB. Tá? É muito usual ver em dB isso aqui, tá? Muito usual ver em dB. Tanto é que eu acho que quando vocês analisam o BOD lá, vocês veem em dB, né? Vocês não veem em valor absoluto. Sim, é tudo em dB. Então, isso aqui é a resposta de muito semelhante a de um integrador, né? Muito semelhante a de um filtro de primeira ordem, numa função de transferência de primeira ordem. Tipo, matematicamente, eles são a mesma coisa, tá? A gente só está usando para coisas diferentes. Aqui eu estou interessado em que ele se comporte como um filtro e não como uma equação propriamente dita. Tá? Então, é importante saber identificar no gráfico esses valores e saber o que representa, o que significa essa equação que a gente está vendo aqui. Tá? Isso que é mais importante aqui. Saber entender, né, que o gráfico, o que esse gráfico está mostrando para nós, o que a banda passante significa, que aqui as frequências recebem um ganho, aqui elas são atenuadas. Tá? Então é importante saber identificar essas características. O que mais? Acho que é isso aqui. Tá. Então, a gente viu que esse circuito aqui, ele consegue representar uma resposta de um filtro de primeira ordem, tá? Com esse circuito, a gente consegue essa resposta aqui. A gente queria que fosse aquela resposta quadradinha na frequência de corte, né? A gente queria que fosse aquilo. Mas a gente consegue isso aqui. É o suficiente, dependendo da aplicação, é o suficiente já para eu poder eliminar frequências que estão aqui, por exemplo, e deixar passar frequências que estão aqui, tá? Beleza. Então, esse circuito implementa essa resposta, que é bem semelhante à resposta ideal de um filtro passa-baixo. Tá, então esse circuito faz isso. Mas como que eu projeto esse circuito para botar na frequência de corte que eu quero? Eu quero que, por exemplo, essa frequência seja 100 Hz, seja 200 Hz. Né?
como é que eu projeto esse circuito? Daí eu botei uma rotininha aqui, claro, não é o único jeito de projetar, tá? Não é o único jeito de projetar, mas eu botei esse jeito aqui para vocês. Eu identifiquei uma coisa que a primeira coisa é tu dizer para qual frequência de corte que tu vai fazer esse filtro. Tu vai fazer ele para 10 kHz, vai fazer ele para 100 Hz. O que que define a tua frequência de corte? Como que tu define a frequência de corte? Lembrando, a frequência de corte é o quê? Aonde o teu filtro começa a atenuar. Aonde o teu filtro para de dar ganho. Aonde ele começa a bloquear o sinal. Isso é a frequência de corte. Então, o que eu disse aqui para vocês é o seguinte, ó, que tu vai escolher a tua frequência de corte em função de uma FI. Essa FI eu chamei de frequência de interesse, tá? Frequência de interesse. O que é essa frequência de interesse? É a frequência do teu sinal. Ah, tu tá medindo a rede, teu sensor tá medindo a rede, então a tua frequência de interesse é 60 Hz. Ah, não, eu estou medindo a rede retificada. Ah, então tua frequência de interesse é 120. Não, eu estou medindo um circuito de comutação em 100 Hz, em 100 kHz. Então tua frequência de interesse é 100 kHz. Estou medindo o rádio, né, uma frequência da rádio, sei lá, 90 MHz. Sei lá qual é que é as frequências das rádios, né, para falar bem a verdade. Então a tua frequência de interesse é aquela frequência que tu quer que passe. A frequência de interesse é aquela que tu quer passar, é aquela informação que tu sabe que tu quer passar, tá? Que é a resposta do teu sensor, que é o sinal que tu quer identificar. Enfim, a frequência de interesse é aquilo que tu quer que passe do teu filtro. É uma frequência que vai estar aqui, eu até chamei ela, ó. É uma frequência que vai estar dentro da tua banda passante. É uma frequência que tu quer que não sofra a influência da atenuação do filtro, tá? Isso é a frequência de interesse. E daí tu vai dizer o quê? Eu vou projetar o filtro para uma frequência de corte que não mexa na frequência de interesse. Deixe passar a frequência de interesse e comece a atenuar para frente. E daí eu disse assim, ó, então tu vai escolher uma frequência de corte, no mínimo 10 vezes maior que a tua frequência de interesse. Tu vai escolher a frequência de corte para o teu filtro, no mínimo 10 vezes maior que a frequência de interesse. Por que isso? Por que a frequência de corte não é igual à frequência de interesse? Por que 10 vezes? Porque a frequência de corte é aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. A frequência de corte, ela começa a atenuar em torno de uma década antes já, ó. Aqui ela já está fazendo a influência dela, ó. Aqui ela já está diminuindo o ganho. Então, se eu colocar a frequência de corte uma década na frente da frequência que tu quer que passe, então eu já consigo fugir da influência do filtro naquela frequência que tu quer que passe. Tá entendendo isso, Tim? Mais ou menos. Às vezes eu acho que essa... Mas... Às vezes eu acho que essa regra de projeto aqui é mais confusa do que se eu só largasse os valores direto. Não, é que tem que deixar intacta uma e daí tem que dar uma faixa para... Porque ela começa a atenuar antes. Uhum. Exatamente isso aí. Então, tu vai ter a frequência que tu quer que passe e tu vai escolher a frequência de corte, no mínimo, 10 vezes maior que essa frequência de interesse, tá? Frequência de interesse, frequência de corte. Beleza, definiu a frequência de corte, tu define o valor de um dos resistores. Que nesse caso aqui eu disse que era para definir o R1. Define um dos dois, não, define o R1, tá? E daí escolhe ele numa faixa de valores. Eu botei de 1K, 100K, mas de 1K a 10K, mas pode ser até 100 kHz, 100 kΩ aqui, tá? Pode ser uma faixa maior de resistência. Só não aconselho a escolher menores que 1 kΩ, tá? Por que isso? Mas daí não influencia no circuito, tipo, se eu pegar um D5, um D8? Influencia, porque ele vai dizer o valor do R2, ó. Ah, tá. Então, é interessante tu pegar um resistor grande aqui, na faixa de 10K, por isso que podia ir até 100K aqui, tá? Na faixa de quilômetros, por quê? Porque a gente está falando de uma estrutura inversora, onde a estrutura inversora, a resistência de entrada, que é o R1, define a corrente que tu vai drenar do VI. E o teu VI aqui, por exemplo, é um sensor. E daí é toda aquela ladainha, aquele papo que eu falava para vocês. Eu não quero que o meu circuito de condicionamento drene corrente do meu sensor. Eu não quero que essa corrente exista.
mas essa topologia aqui drena a corrente. Então, é interessante que eu sempre pegue resistores R1 elevados, para essa corrente aqui ser reduzida. Tá? Ele drena menos corrente do meu sensor. E isso é bom porque tu não carrega o teu sensor, tu não afeta na medida do sensor. Lembra lá aquela conversa sobre amplificadores de instrumentação, buffer, toda aquela conversa, repete aqui. Tá? E daí, para fugir disso aí, a gente escolhe resistores R1 elevados, tá? Geralmente nessa faixa. Bom, daí vem aqui e escolhe. Vou escolher 10K. Show, escolheu 10K, esse é o R1. E daí, em função do resistor R1, tu vai calcular o R2. Em função do quê? Do ganho que tu quer que ele tenha na banda passante. Esse GDC é esse ganho aqui, ó. Eu chamei de DC porque é o ganho que começa em 0 Hz, por isso que eu chamei de DC, que é o CC, né? Então, esse é a amplitude que tu quer que ele dê para a frequência do teu sinal. Tu quer amplificar ele em 10 vezes? Tu quer amplificar o teu sinal já? Quer amplificar ele? Beleza, bota o ganho 10 ali e calcula o R2. Tá? Mas eu não quero amplificar, tá ok a amplificação. Aqui na banda passante eu quero que o ganho seja 1. Tá, coloca 1 aqui e calcula o R2. Tá? Calculou o R2, aí tu vai definir o capacitor para te dar a frequência de corte que tu escolheu aqui no primeiro passo. Daí tu vai escolher o capacitor, que é dado pela equação da frequência de corte, que eu tinha mostrado antes para vocês. Né? Que eu tinha botado aqui para vocês, ó. Que é dado por essa equação aqui, ó. Que é a frequência de corte, que é a frequência que zera o nosso carinha aqui, que diminui o nosso ganho em 3 dB. Tá? Então, isolando o capacitor, a gente calculou o R2, joga a frequência de corte que tu escolheu em função da frequência de interesse e xablau, tá pronto. Projetou o teu filtro. Tá? Bem simples assim, de primeira ordem é bem tranquilinho. Tá certo? Tudo certo. Tá. Então, vamos fazer um exemplinho aqui só rápido, para terminar a aula. Tá quase acabando já. Tem aula depois? Não. Não, então vamos até o meio-dia. Não, mas depois eu vou pra Juiz. Tem que viajar hoje. Barbado. Vamos lá, então. Vamos pegar esse aqui. Projete um filtro passa baixa para eliminar ruído de um sinal de 10 Hz, seja as componentes harmônicas de alta frequência superiores a 100K. Eu acho que eu botei uma imagem. Botei. Tá aqui, ó. Então, imagina que isso aqui é um sinal em 10 Hz, é o sinal que tu quer filtrar, é o sinal que tá vindo lá do teu sensor e tu quer jogar isso aqui num microcontrolador. Mas tu não quer que essa ruideira em cima dele chegue lá. Então, tu tem esse sinal que ele tá em 10 Hz. Essa baixa frequência aqui, ó, é de 10 Hz, tá? Então, esse 10 Hz aqui é o que para ti? É o sinal que tu quer que chegue no micro. Então, esse aqui é a tua frequência de interesse. É a frequência que tu quer que passe. Isso aí, Φ, tá? É o FI. E as componentes que tu quer eliminar estão acima de 100K. Então, o que, que vai servir isso aqui para nós olhar depois? Vamos olhar se está filtrando as de 100K. A gente vai olhar a resposta e vamos ver, tá filtrando as de 100K? Beleza. O que interessa para o nosso projeto é o FI, tá? Não foi dado o ganho aqui para ti, né? Não foi dado o ganho. Eu vou dizer que eu vou dar um ganho unitário, tá? Eu vou dizer que é um ganho unitário. Vou escrever assim, ó. Com ganho unitário na banda passante. Tá? Com ganho unitário na banda passante. Ou seja, ele não vai amplificar o sinal de 10 Hz, ele só vai deixar passar o 10 Hz e vai eliminar a ruideira acima de 10 Hz. Se a gente der uma olhada assim, né, pensar o que, que é o sinal que a gente quer deixar passar, então, é essa componente azul aqui, tá? E eu quero eliminar tudo o resto que está em cima, todo esse ruído que está em cima. Eu botei ainda mais um zoom, como se fosse um zoom aqui no pico, acho que foi aqui, né? É um zoom aqui, ó, certo? Do que a gente tem. Na real, a gente tem toda essa ruideira aqui sobreposta no sinal original, no sinal que eu quero. Eu quero só o azul, eu não quero essa ruideira, tá? Então, eu quero deixar passar só aquele azulzinho ali. Então, como é que eu faço isso? Bom, a gente já identificou a frequência de corte, frequência de corte não, já identificou a frequência de interesse e já identificou o ganho que a gente quer na banda passante. Então, a gente projeta agora nosso filtro para esses dados. Antes, tá? Esqueci que eu tinha posto essa imagem. Antes, o que eu fiz aqui? Eu fiz a FFT desse sinal, tá? Só para mostrar o que a gente tem ali na real.
Então, a gente tem essa primeira componente aqui, ó, que é a componente nos 10 Hz da gente lá, ó. Essa aqui é a amplitude que a gente quer deixar passar, no domínio da frequência, né? Isso aqui tá no domínio da frequência. Aqui é no domínio do tempo. A gente tem essa amplitude aqui que a gente quer deixar passar, e a gente quer eliminar essas outras aqui, que é o teu ruído, tá? Acima de 100K, aqui tá o 100K, ó. Acima de 100K, eu quero eliminar essa galera. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa amplitude, digamos, amplitude A1, multiplicar por 1 e jogar na saída. Enquanto essa A2, A3 e A4 eu quero multiplicar por 0, eu quero eliminar elas. Então, o que a gente quer, na real, é que tu tenha um ganho até aqui, por exemplo, né? Até aqui o meu ganho seja igual a 1, e daqui para lá o meu ganho seja 0. Ah, é isso que a gente quer, ganhos diferentes em faixas diferentes de frequência. Então, a gente usa um filtro. E nesse caso, eu quero que o filtro tenha ganho na baixa frequência com relação aos outros. Então, é um filtro passa baixa. Idealmente, a gente quer que ele seja assim. Né? Idealmente, a gente quer que ele seja assim. 1 até a frequência de corte e 0 depois da frequência de corte. Então, vamos projetar o filtro para esses detalhes aí, tá? Vamos projetar o filtro para essa resposta que a gente quer. FC maior ou igual a 100 Hz, exatamente. Deixa eu pegar a caneta roxinha aqui. Então, aqui está a frequência de interesse, ó, 10 Hz. Aqui é o 10 Hz, é o sinal que tu quer passar. A frequência de corte, ela tem que ser isso aí que tu escreveu, maior ou igual, né? Maior ou igual a 100 Hz. Eu escolhi ela aqui exatamente no 100 Hz, só para ver, né? Porque aqui já não sofre tanta influência. Então, a gente definiu lá pelo projeto que a frequência de interesse é 10 Hz, 10 vezes ela, então, maior ou igual, frequência de corte, 100 Hz. Definiu um R1 de 100, R1 100K, 100 kΩ. Tu vai ter que o ganho na banda passante, eu disse lá que era unitário, logo, o nosso R2 também vai ser 100 kΩ. E isso vai nos dar um capacitor de 1,59 na menos 8. Então, isso vai ser 15,9 milimicronanofarads. Isso aí vai ser esse capacitor. Então, esse resistor e esse capacitor. Tá? E agora, bom, projetou, agora tem que simular isso aqui, né? Deixa eu só... 10h15. Tá com pressa, Tim? Não, pode concluir. Tá certo essa... Ah, tu usou 100K, tá. Deixa eu só mudar aqui, ó. Eu tinha posto 10K, tu usou 100K. É que o senhor disse que era melhor usar a resistência maior por causa da... Uhum. Não, mas tranquilo, sim. Pode ser, não tem importância. Eu peguei a maior. Então, aqui tá o filtro, tá? E daí eu coloquei no sinal de entrada aqui, eu coloquei aquele sinal que a gente tinha lá no problema. Eu peguei o de 10 Hz e fui sobrepondo, ó, coloquei 100 kg, 200 kg e 300 kg. Eu somei a ruideira, né? Essas três fontes aqui é como se fosse a ruideira sendo somada naquele sinal de 10 Hz lá. Deixa eu só salvar isso aqui, vamos rodar. Vai demorar um pouco, acho que eu deixei bastante resolução. Tá. Deixa eu botar o original aqui. Tá aí. Então, aqui está o sinal, certo? Aqui está esse sinal aqui, que é como se fosse o sinal de 10 Hz aqui, sobreposto do ruído, né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, der um zoom, ó, aqui está a ruideira. Tá a ruideira sobreposta no meu sinal, né? Mas aqui está meu sinal de 10 Hz. Na saída desse filtro, agora eu vou colocar a tensão de saída do filtro aqui, ó, deixa eu só... Esse aqui, tensão de saída do filtro agora, ó. O que a gente tem? Shablon, tá aí, ó. Saída do filtro. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, tá? A gente eliminou a ruideira que tem em torno dele aqui, né? Em torno desse sinal de 10 Hz, eliminou, continua com a mesma amplitude, ó. Os 10, tá aqui mais ou menos no meio do meu sinal, ó. Então a gente continua com a mesma amplitude, então ganho unitário, como nós tínhamos projetado, e a gente eliminou essa galera aqui de alta frequência. Só que
inverteu, né? Inverteu porque o ganho do nosso circuito é negativo, né? Lembra que eu tinha falado, acho que lá na equação do ganho, aqui, ó, nosso ganho é negativo, ó, tá? Então ele inverte, tá? Essa é uma característica, é que nem um amplificador inversor, tá? Deixa eu botar o resultado aqui de novo para vocês, tá? E daí, o que a gente tem aqui? Agora eu vou mostrar para vocês a FFT desse sinal. Tá? Então a gente tem a entrada e a saída, filtrou, show de bola, tá bom, tá no ganho certo, tirou toda a ruideira que queria tirar, ok. Agora eu vou mostrar aqui, ó, a FFT para vocês, ó. Que a FFT é as componentes harmônicas, tá? Então aquele primeiro gráfico que eu tinha mostrado para vocês ali da FFT, é esse cara aqui, ó. Tu tem aqui, ó, em 10 Hz, tu tem o pico de 10 volts, tá? Em 10 Hz tu tem o pico de 10 volts, e daí aqui tu tem as componentes harmônicas, ó, tem uma tetinha aqui em 100K, tu tem outra tetinha aqui em 200K e outra aqui em 300K. Esses pontinhos aqui são os ruídos, são aqueles sinais sobrepostos no meu sinal de 10 Hz. Isso aqui é a minha entrada do meu circuito simulado, aqui ó, é esse sinal aqui que está entrando no filtro. E na saída do filtro? Bom, na saída do filtro não tem mais, ó. Não tem esse cara, ó. Ele foi atenuado aqui, e esse cara aqui foi atenuado, e esse cara aqui também foi atenuado. Já o sinal de 10 Hz, que é esse magrão aqui, ó, passou direto. Veio direto para a saída aqui. Então é isso aí que o filtro faz, tá? Ele tem um ganho associado para esse cara aqui e tem um ganho menor para esses magrão aqui. Então ele multiplicou por esse ganho e chegou lá na saída só a baixa frequência. Tá certo? Eu vou parar aqui, tá? Na próxima aula a gente faz a análise em frequência e avança para as outras topologias de filtro. Deixa eu parar.